Queridos, boa noite, graças a paz. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. O Roberto para estar orando, faz uma oração, adoração ao nome do Senhor, clamando Ele também com a presença do Espírito no nosso meio. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor criou, Pai, todas as coisas desse mundo, a terra, os animais, a natureza. O Senhor criou o homem, ó Pai, conforme a tua imagem. Nós te adoramos porque o Senhor é um ser perfeito, ó Pai. Nós fomos criados, Senhor, a luz da tua perfeição. Ó Deus, nós fomos criados, Pai, para o louvor da tua glória. Ó Deus, que possamos nessa noite render ao Senhor adoração, honra, glória a Deus. Nós pedimos que esteja nos abençoando, que o Espírito Santo do Senhor esteja no nosso meio, agindo nos nossos corações, nas nossas mãos. Ó Deus, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 126 diz bem assim pra gente: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. E essa é a realidade da vida daquele que se encontra com Jesus. Ele, como quem sonha, né? Quando entrega a vida para Jesus, logo após, eu não chorei, nada, eu fiquei meio abobado, assim, né? Rapaz, alguma coisa aconteceu aqui. Eu soube que Jesus ali, através do Espírito, tinha feito morada no coração. Eu fiquei realmente como alguém que acabou de acordar de um sonho. E é assim que Deus faz com a vida daquele que se entrega a Ele de todo o coração. Vamos orar mais uma vez. Eu sei que pecou hoje igual eu. Aproveite essa oportunidade para colocar o seu coração diante do Senhor, pedir perdão a Ele pelos seus pecados. Vamos estar orando mais uma vez. Logo após a palavra já está com o nosso irmão. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Nós somos falhos, nós somos pecadores, ó Deus. Nós fazemos coisas que não agradam o teu coração. E nesse dia, cada um de nós que aqui está, nessa missão, nós cometemos erros, nós falhamos, nós pecamos. Nós pensamos em coisas que não te agradam. Nós falamos coisas que não te agradam. Nós ouvimos, escutamos coisas, demos atenção a coisas que não agradam o teu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Seja propício a nós, porque nós somos pecadores. Em nome de Jesus. Que nesse momento de louvor, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ser tocados, Pai amado, a prestar um culto agradável ao Senhor e cantar o melhor louvor para agradecer o seu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Começa aqui. Vamos abrir um cenário no hino 74. Sinceridade. Nós conhecemos como Eu Venho Como Estou também. 74, plenária. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão.
aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos cantar. Dois louvores. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu a sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu a sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu a sua mão para mim e me deu a vitória. Glória a Deus. Graças ao Senhor. A palavra de Deus diz que em Cristo somos mais do que vencedores.
está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Senhor, nós damos graças ao teu nome, porque no Senhor temos segurança. Aleluia, nós cremos. Pois em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus. Damos graças porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É um Deus onisciente, onipotente, e que também é bom e que também cuida de nós. Glória. Louvado seja o teu nome por isso.
Bendito seja o teu nome por tua salvação. Oramos e damos graças ao Senhor. Amém. Amém. Presbítero Diego, dá a palavra. Queridos, poder cantar. Glória a Deus, poder cantar louvores ao nome do Senhor, poder agradecer a Ele. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em João capítulo 2. Nós temos caminhado para a jornada do Evangelho de João, né? João capítulo 2, no versículo 13 até o 22. Jornada, inclusive, longa, né, João? Né? Uma jornada extensa. João capítulo 2, do versículo 13 até o versículo de número 22, que nos diz assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais a casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que envie o teu Santo Espírito mais e mais nesse momento. Fala no nosso coração, nós não queremos apenas um conhecimento intelectual. Nós queremos, ó Pai amado, algo de fato que venha do poder do Espírito. Nós não queremos também mero emocionalismo. Nós queremos que a nossa fé seja pautada em Cristo e na sua palavra. Fica conosco nesse momento, fala no nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine aqui, eu quero que você pense comigo, uma escola. Imagine uma escola agora, eu sei que nem todo mundo tem lembranças boas da escola, mas imagine uma escola. E de repente parece um aluno meio doido, derrubando cadeira, quebrando quadro, chegando na sala da diretora e bagunçando tudo. E de repente, quando questiona esse aluno, ele fala: Isso aqui está tudo errado. Mas por que você fez isso? Por que está errado? E ele diz: Eu sou a escola. Bora pensar que doideira que ia ser? Agora imagine Jesus chegando no templo. Jesus que, por mais que fosse já o Messias aqui, desde o momento que ele nasceu, mas Jesus veio de uma cidade pequena, praticamente do tamanho de uma aldeia, sem muita expressão, sem muita relevância, filho de um carpinteiro, provavelmente também exercia essa função, e exerceu ela até os 33 anos, e alguém até então desconhecido. E Jesus chega no templo, pega um chicote, que é isso que é um azorrado, pega um chicote, e começa a bater em todo mundo, derrubar a mesa, expulsar todos os vendedores do templo, falando: Olha, não é assim, não vai ser assim, tá tudo errado. Claro que isso trouxe um reboliço grande, né? As pessoas não iam, principalmente os líderes religiosos, não iriam ver isso com bons olhos. Mas é isso que Jesus faz. O texto fala pra gente que próximo à Páscoa dos gentios, dos judeus, perdão, Jesus vai para Jerusalém. E lá quando ele chega, encontra essa cena: boi, ovelhas, cordeiros, tudo ali pronto para ser levado ao sacrifício. Cambistas, pessoas que trocavam algumas coisas por moedas para que as ofertas fossem dadas ali no gasofilaço do templo. Ou seja, tinha um grande comércio ali. Jesus fica irado, uma ira santa contra aquilo que estava acontecendo naquele local. Então ele derruba tudo. Ele expulsa aquelas pessoas de lá. Recebe assim um certo tipo de embate dos líderes religiosos, dizendo: qual o sinal que você tem para fazer isso? Qual autoridade você tem para fazer isso? E Jesus fala sobre a destruição do santuário, que em 3 dias ele reconstruiria, falando inclusive sobre o seu corpo, não necessariamente sobre o santuário humano, o templo de Jerusalém. Mas eu quero aqui caminhar por esse texto um pouquinho mais,
e retirar aqui, junto com vocês, cada um de nós aqui, retirar alguns pontos importantes para nós, alguns ensinamentos que são oriundos dessa passagem aqui. Então, quando a gente já vê no versículo 14, que nos diz que encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas sentados, tendo feito uma zorraga de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais a casa de meu pai casa de negócio. Então, a primeira coisa que a gente já pode observar aqui nesse texto é de que Jesus se preocupa, sim, com o culto correto. Jesus se preocupa, sim, com o local que é dedicado à adoração ser exclusivo para a adoração. Isso é uma preocupação de Jesus. O templo do Antigo Testamento era a representação da presença de Deus. Era Deus habitando no meio do povo. E agora esse local que era de adoração a Deus virou um grande comércio. Então Jesus fica irado com isso. Isso não pode. Não pode acontecer o local que é para oração, inclusive oração de todos os povos, se transformar em uma casa de negócios. Queridos, infelizmente hoje nós vemos isso acontecendo demais. As pessoas usando a religião, usando a fé cristã, usando a igreja para negócio. Usando a igreja para lucro pessoal. Usando a igreja para enriquecer. Paulo fala lá na carta a Timóteo que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Não há problema nenhum em você estar na obra e receber bênçãos de Deus em relação a isso, mas não pode ser para querer lucro em cima disso. Infelizmente, ou enriquecimento ilícito sobre isso, né? Infelizmente, muitos têm usado a fé cristã de maneira errada, equivocada, e têm usado o local de adoração a Ele, local de culto, local separado para os crentes se reunirem e adorarem a Deus como forma de ganho pessoal, como forma de negócio. Mas Jesus se preocupa sim com o culto correto. Jesus se preocupa sim em que os lugares separados para adoração sejam de fato para adoração. Seja de fato para oração. Jesus tem uma preocupação real com isso. E por isso que ele expulsa os cambistas, expulsa os animais ali e faz uma limpeza naquele local. Porque Jesus tem preocupação sim com as coisas corretas. Jesus quer que o culto não seja como o homem acha que deve ser, mas como ele prescreveu na sua santa palavra. E é o versículo 18, caminhando um pouquinho mais aqui, diz para a gente: perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então Jesus sim se preocupa com o local destinado à adoração, que ele seja usado para isso. Mas existe uma verdade no Novo Testamento, é que por mais que tenham lugares destinados, separados para o povo se reunir para adorar, Deus não está recusa lugar. Jesus, a gente vai ver um pouco mais à frente, no capítulo 4, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele fala: olha, não é aqui neste monte que vocês samaritanos pensam que deve se adorar, o Monte Gerizim, nem é em Jerusalém no templo. Mas vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele, vindo aqui no Novo Testamento, ele vem abolir aquilo que antes era sombra, aquilo que antes era apenas apontamento. O templo do Antigo Testamento, que é esse templo em que Jesus está entrando aqui agora, apontava para uma realidade maior e superior que viria no futuro. E essa realidade superior e maior do futuro é o próprio Deus encarnado, é o próprio Jesus. Agora ele fala: olha, essa casa que deveria ser casa de oração, esse ato que eu fiz limpando, purificando esse local, expulsando os cambistas, é um pré-juízo daquilo que eu farei com essa casa. E a verdade é que no ano 70, algumas décadas depois, os romanos invadem Jerusalém e destroem o templo. Os romanos invadem Jerusalém e destroem aquelas construções. Essas sombras do Antigo Testamento caíram, ruíram, passaram. O que fica agora é aquilo que é perfeito, aquilo que é real. E Jesus fala: está vendo esse templo? Está vendo essa beleza? Está vendo tudo isso? Pois é, isso vai passar. Porque agora eu sou o santuário. Aquilo que era sombra foi embora, agora vem a verdadeira luz. Aquilo que apontava para o que era real, agora chegou o real.
Eu sou o templo. Jesus fala, eu sou a presença encarnada de Deus no meio de vocês. De maneira que não importa onde os crentes se reúnam, pode ser aqui nesta varanda, pode ser ali embaixo daquele pé de bananeira, nós devemos em cada lugar de adoração usar para adoração. Isso nós já vimos aqui, mas independe do local, não é mais um templo específico. Nós não temos que fazer peregrinação para Jerusalém para adorar no templo. Nós não temos que ir para determinado local para poder lá ter a bênção de Deus. Se estamos em comunhão com Cristo, ali está o santuário de Deus. Se estamos em comunhão com o Senhor, ali está a presença real de Deus. No local onde aqueles que o adoram, estes vêm adorar em espírito e em verdade, ali Deus se faz presente. Porque o santuário não é mais parede. O santuário é Cristo. E a palavra fala que Cristo habita no coração de todo aquele que crê através da pessoa do Espírito Santo. Jesus nos fala que Ele é o verdadeiro templo. O templo passado caiu, passou. Mas Jesus está vivo. E vive e reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Ele não cai, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, queridos, que a ideia central e principal desse texto é que o antigo sistema de culto estava corrompido, como nós vimos aqui, e precisava ser purificado. O único que podia fazer isso era Jesus, o verdadeiro templo, Deus encarnado, que morreu e ressuscitou. Assim também como nós olhamos aí para fora, nós olhamos para alguns ajuntamentos que não tem nada de cristão, não tem nada de bíblico, infelizmente, e a gente fica triste quando vê coisas desse tipo acontecendo, mas a única solução para isso não é técnicas mais bem elaboradas, não são técnicas mais bem elaboradas, não são estratégias, é Jesus. Se o ambiente está corrompido, nós precisamos daquele que purifica o templo. Nós precisamos daquele que vem em juízo e disciplina, expulsando tudo aquilo que não agrada a Ele. Se ficamos feridos com alguma coisa que aconteceu na igreja, e isso acontece e não vai parar de acontecer, porque nós estamos convivendo com pecadores, e talvez você vai ficar chateado com algum de nós aqui em algum momento. Isso vai acontecer, pode acontecer. Mas a solução para isso não é o abandono, a solução para isso não é a entrega, o entreguismo, a solução para isso é Cristo. Amém. É se entregar a Cristo. É confiar nos méritos de Cristo. Daquele que purifica o templo, daquele que disciplina e lança fora tudo aquilo que não agrada a Ele. Só quem podia fazer isso no templo era o Senhor do templo. Só que podia expulsar esses cambistas era aquele que deu ordem para a construção do templo. O próprio Jesus. Qual sinal você dá para fazer essas coisas? Os líderes perguntaram para Jesus. E ele fala, simples, eu sou o templo. Esse templo foi construído ali pensando em mim, apontando para mim. Para Jesus, o Verbo encarnado. Por isso que esse templo foi construído. Ele não foi construído para ficar aí até para sempre. Ele foi construído para apontar para uma realidade maior que viria. E esse maior que viria, Jesus fala, sou eu. Eu sou o santuário que no meu corpo irei para o túmulo. Serei destruído um corpo, mas depois de 3 dias eu serei levantado. Jesus fala sobre ele mesmo. Para concluir, queridos, Jesus quer purificar o templo e os templos. E isso está ligado à adoração à sua pessoa. A única forma de haver restauração é adorando a Jesus. A única forma de haver salvação é se entregando a Jesus. A única forma da gente ver os ambientes de culto restaurados, esses negócios que muitas vezes são feitos, desfeitos, é centralizando Jesus num local que ele nunca deveria ter saído. Que ele nunca deveria ter sido retirado. A única forma de nós sermos purificados, o templo do nosso coração ser purificado, porque a Bíblia fala que nós também somos templo do Espírito Santo. A única forma dessa purificação acontecer é Jesus tomando o seu lugar, é Jesus entrando no templo, é Jesus entrando em nós, habitando em nós e retirando tudo aquilo que não agrada a Ele, e até mesmo de maneira a utilizar força. Porque muitas vezes nós falamos sobre Deus e falamos às pessoas sobre Deus e todos pensam de Deus como se Deus fosse um Deus frufru. Como se Deus fosse um Deus meigo. E é verdade que Deus é misericordioso, amoroso, irmãos, mas tem hora que Deus toma o seu chicote para expulsar aquilo que não agrada. Talvez Deus precise fazer isso no nosso coração, vez ou outra.
para retirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Os templos só podem ser purificados por Jesus. Os templos não podem ser purificados por evangelistas, por pastores, por presbíteros, diáconos, por bispos, por ninguém mais. O templo só pode ser purificado pela obra que Jesus fez na cruz. Só dessa forma. Se você olha para o ambiente cristão no mundo hoje e você vê que tem coisa errada, olhe para Jesus primeiramente. Confie em Jesus. Olhar para os homens caídos e pecadores apenas desanimará o seu coração. Olhe para Cristo. Olhe para aquele que purifica o templo. E mais, se entregue a Jesus. Se entregue a Ele. Renda-se a Ele totalmente. Assuma o compromisso de dizer: eu quero fazer parte da família de Cristo. Eu quero fazer parte desse povo que é chamado pelo nome do Senhor. Eu sei que tudo, talvez, e várias coisas em volta podem estar erradas, como de fato tem coisas erradas, mas Jesus é perfeito. Jesus é inerrante. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Confie em Cristo. Ele purifica o templo. Ele purifica os templos físicos no sentido daquele local, daquele ambiente, sistema onde as pessoas se reúnem. Jesus purifica aquilo. Jesus purifica também os templos do coração. Quando ele entra, ele expulsa tudo aquilo que não agrada. Te convido a se colocar de pé mais uma vez para a gente estar orando, falando com o nosso Senhor, pedindo a graça e a misericórdia dele sobre nós, pedindo a purificação dele sobre as nossas vidas, porque cada um de nós tem coisa no coração que não agrada. Nós precisamos ser tocados, restaurados. Deus, em nome de Jesus, nós aqui estamos diante de Ti, confiados que através da obra de Jesus na cruz, da mediação do Filho, nós temos acesso, livre acesso. Sim. Obrigado pelo Espírito Santo que habita no coração de todo aquele que crê, que se entregou, que tomou a sua cruz e passou a seguir a Jesus. Obrigado por isso, Deus. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Mas queremos agora clamar que o Teu Santo e Doce Espírito possa, ó Deus, agir em nós. Que o Senhor Jesus, através da obra do Espírito, possa purificar o nosso coração daquilo que não Te agrada. Sim, daquilo que não é da vontade do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, purifica-nos. Nos leve a uma vida de santidade, ó Pai. Pai, a santidade é difícil, ela dói, é complicada, mas nós precisamos viver para ser moldados à semelhança de Jesus. Ó Deus, também toque em corações, ó Deus, que não tem segurança da salvação. Pai, espalhados pelo mundo tem pessoas que estão perdidas, várias pessoas que estão perdidas. Deus, nos use como arautos, ó Pai amado, do Evangelho do Senhor Jesus. Sim, e que essas pessoas se convertam, aqueles que não reconheceram ao Senhor, que eles possam se render ao Senhor. Sim. Mas, ó Deus, nós também oramos pelo Teu povo, pela igreja. Ó Deus, ao redor do mundo tem homens e mulheres fiéis ao Senhor, que amam o Senhor, dispostos a dar a vida pelo Senhor. Mas, infelizmente, também, ó Pai, nós temos muitos cambistas nos templos, nós temos, ó Deus, muito comércio. Isso é triste, ó Deus, quando as coisas são desvirtuadas. Mas nós não queremos olhar para algo que nos entristece. A Sua palavra nos orienta, Deus, a trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E aquilo que nos dá esperança é que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande é a Tua fidelidade. Amém. E o Senhor foi fiel em enviar Jesus. Sim. E olhando para Jesus, nós somos plenos, felizes e esperançosos. Nós oramos e entregamos tudo em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.